Bora contar também que o Corinthians tentou, nas últimas semanas, a contratação de Lucas Evangelista, ótimo meia, do Red Bull Bragantino. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Bora falar agora sobre o Internacional que decidiu afastar uma dupla de jogadores interessante e que pode pintar em outros times na janela entre 1º de abril e 19 de abril. É exatamente esse o objetivo do Inter. No início dessa semana, o Colorado avisou o mercado que Depena e Gabriel seguem treinando com o restante do elenco, mas não serão mais utilizados nem relacionados para a partida. O meio-atacante uruguaio e o volante, que já passou por Palmeiras e Corinthians, estão à disposição do mercado. O Inter tenta negociá-los na próxima janela para aliviar em mais ou menos R$1 milhão a folha. Importante lembrar que o Gabriel renovou recentemente o contrato com o Internacional, mas forçou a barra para ser negociado com o time dos Estados Unidos. O negócio não aconteceu, Vitória e Vasco sondaram, o Gabriel não quis ir, agora é o Internacional quem tenta forçar a barra para que ele deixe o clube. O Depena tem um caso um pouco diferente, o meio uruguaio pretendia continuar no clube, super adaptado ao Inter, a família gosta de morar em Porto Alegre, mas o Colorado pensa diferente e busca um clube para contratá-lo. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e já deixe o nome do seu time e o papel desses atletas dentro do clube. Bora de informação exclusiva, quero contar que o Corinthians tentou a contratação de Lucas Evangelista. Meio-campista do Red Bull Bragantino, 28 anos de idade, tem chamado bastante atenção, especialmente depois da temporada passada. Atleta que chegou ao Red Bull Bragantino já há algum tempo, depois de atuar no exterior, ele chega em 2020 por empréstimo, é comprado no ano seguinte e desde então é peça titular absoluta. Queria contar como é que eu descobri que o Corinthians sondou a situação do Lucas Evangelista. No programa dessa terça-feira, a live que a gente costuma fazer das 7 às 8 da noite, um torcedor do Flamengo perguntou se era verdade que o Evangelista está nos planos do Tite. Mandei mensagem para um dirigente do Red Bull Bragantino da minha confiança, a pessoa afirmou que nunca ouviu falar sobre Lucas Evangelista no Flamengo, mas escreveu o seguinte, abre aspas, o Corinthians não fez proposta oficial, mas abriu conversas e depois a coisa esfriou, fecha aspas. O Timão quis entender as condições do negócio, quanto o Red Bull Bragantino exigiria para negociar o atleta, e o Red Bull disse que não tem nenhuma intenção em vender o Lucas Evangelista para clubes brasileiros. Vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino, até por conta do aporte da Red Bull, é um dos clubes em condição financeira mais avantajados do país. Então, para fazer um negócio interno, como aconteceu do Léo Ortiz com o Flamengo, precisa ser uma proposta astronômica. Dá para descartar qualquer chance de o Evangelista pintar no Corinthians, sigo atrás dessa confirmação de se o Flamengo fez contato ou não. Temporada passada do Evangelista, de 41 jogos, 3 gols e 6 assistências. Só para completar sobre o Corinthians, preciso atualizar que nessa terça-feira o presidente alvinegro cumpriu sua promessa, o Augusto Melo quitou todas as pendências com o elenco da temporada de 2024. Direitos de imagem e luvas que estavam atrasadas, ele havia prometido a quitação nessa terça-feira e foi dessa forma que aconteceu. Momento importante, especialmente pro Corinthians, porque na quinta-feira jogo decisivo contra o São Bernardo. Eliminado na fase de grupos do Paulista, Corinthians não pode cair na segunda fase da Copa do Brasil sob o risco de ver seu calendário muito pior e a capacidade de arrecadação cair de forma vertiginosa. Nicola, mas de onde surgiu o dinheiro para que o Augusto Melo quitasse mais ou menos 30 milhões de reais entre os direitos de imagem e essas luvas? Surgiu das antecipações de receitas a que o Corinthians teria direito pelas vendas do Moscardo para o PSG, uma parcela que o Corinthians ainda tem do Murilo referente ao Nottingham Forest e da venda do atacante Felipe Augusto para o futebol belga. As informações do Corinthians. Corinthians recebe proposta milionária por direitos de TV. Bom, daqui a pouco eu vou falar desta proposta milionária que o Corinthians recebeu pelos direitos de televisão. Mais uma proposta que o Corinthians recebe e o Corinthians agora tem que escolher, né? Tá na situação de escolher qual a melhor proposta para se decidir em qual emissora de televisão ele vai fechar, com qual empresa ele vai fechar para os direitos de transmissão a partir do 2025. Né? A partir de 2025, o presidente Augusto Melo está na boa, né? Tá recebendo as propostas e agora vai ter que escolher qual a melhor proposta
para saber qual delas ele fecha. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes eu quero falar do jogo do Corinthians na quinta-feira contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo do Corinthians pela Copa do Brasil. E 2 jogadores estão inscritos, 2 novos inscritos na Copa do Brasil. São eles, o zagueiro Kaká, já está inscrito na Copa do Brasil, já pode jogar, já está liberado, regularizado, já vai poder jogar normalmente. E também o meio-campista Paulinho. O Paulinho foi inscrito na Copa do Brasil. Ainda não está bem fisicamente. Está treinando com os demais jogadores do grupo. Ainda não está no melhor do seu condicionamento físico, mas já está inscrito na Copa do Brasil. Se o Corinthians passar de fase, ele vai ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira. Quem treinou hoje, parte do treino com o grupo, foi o Diego Palacios. O Diego Palacios já está quase voltando, quase retornando ao seu condicionamento físico ideal. Passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e está quase de volta o Diego Palacios. Assim como o Igor Coronado. O Igor Coronado também treinou hoje. Parte do treino. Fez um trabalho específico, não treinou com o grupo, treinou em separado, fez um trabalho específico, parte do grupo, parte do treino, ele está se recuperando de uma lesão muscular. A boa notícia para o torcedor corintiano, em meio a tantas más notícias nos últimos dias, é que o Corinthians conseguiu adiantar o dinheiro do Moscardo, né? O dinheiro referente à venda do Moscardo, quase 100 milhões de reais, correspondentes à venda do Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain. O Corinthians, através do seu presidente, o Augusto Melo, conseguiu a antecipação do valor da venda do Gabriel Moscardo. O valor já está no caixa do Corinthians e com ele será pago todos os direitos de imagens atrasados do elenco atual. Pelo menos é esta a ideia, é esta a intenção do presidente do Corinthians, pagar todos os direitos de imagens atrasados do elenco atual. Até amanhã, os pagamentos serão finalizados, ou pelo menos até essa semana, os pagamentos serão finalizados. Corinthians que ainda tem direito de receber dinheiro da venda do Murilo para o Nottingham Forest, da venda do Felipe Augusto, que foi para a Bélgica, né, ainda vai receber o dinheiro dessa galera toda e vai ter mais dinheiro ainda para pagar aquilo que está devendo para os atuais jogadores. O Corinthians que renovou o contrato de 2 de suas joias das categorias de base, do Bidon e do Kaique. Na verdade, o Kaique ainda não. O Kaique está quase finalizando a renovação de contrato. O Kaique está quase finalizando a renovação de contrato. O Kaique vai ser o próximo. O Kaique que fez o gol da vitória do Corinthians na Copinha de Futebol Júnior. O gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior sobre o Novo Horizontino. O Bidon, sim. O Bidon, que foi eleito o melhor jogador da Copinha, foi eleito o melhor jogador da Copinha, o Bidon, ele assinou o contrato de renovação até 2029. Até 2029 ele será jogador do Corinthians. E com a multa de rescisão de contrato para o futebol da Europa, por 100 milhões de euros. 100 milhões de euros a multa de rescisão para o futebol da Europa. Então o Corinthians está resguardado em relação à possibilidade de contratação do Bidon para o futebol da Europa. É o Corinthians se resguardando, tentando segurar os valores das categorias de base, né? Porque daqui a pouco vem um time de fora da Europa, tentando contratar o Bidon, tentando contratar o Kaique, tentando contratar outros jogadores. O Corinthians já está resguardado. Por exemplo, o Wesley. O Augusto Melo garante que não vende por menos de 50 milhões de euros. A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Ele garante que não vende por menos de 50 milhões de euros. Garoto também que veio da base, que está no time principal e que vai jogando muito bem. Bom, explodiu outra grande proposta milionária no Corinthians. Outra grande proposta milionária no Corinthians, proposta da Abrax, a Abrax, que é uma empresa de publicidade, uma empresa que explora placas de publicidade em estádio de futebol, né? Ela é uma empresa que explora placas de publicidade em estádio de futebol, que inclusive já tem um acordo com o Corinthians para explorar
as placas de publicidade da Neoquímica Arena. A Brax fez uma proposta para o Corinthians para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e propôs ao Corinthians o seguinte valor, né? Algo em torno de 240 milhões de reais por ano, a partir de 2025, para ter os direitos do Corinthians de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? 240 milhões de reais por ano, podendo chegar a 270 milhões de reais por ano, dependendo da colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando, e eu vivo explicando isso aqui para vocês, que o Corinthians rachou com a TV Globo, né? O Corinthians não assinou o acordo com a TV Globo, o acordo com a Libra, que é a liga dos clubes que negocia com a TV Globo, né? O Corinthians não aceitou negociar com a TV Globo porque ele entende que ele tem que ganhar a mesma coisa ou mais do que o Flamengo, né? Pelo menos é isso que o Corinthians entende, que tem que ganhar a mesma coisa ou mais do que o Flamengo. O Corinthians que estuda a proposta da Liga Forte União, e a proposta da Liga Forte União, que é a outra liga, que representa outros clubes, é em torno de 200 milhões de reais por ano, 200 milhões de reais por ano, e por enquanto a proposta da Brax é a melhor proposta, 240 milhões de reais por ano. Mas, Carlos Cereto, a pergunta que vale 240 milhões de reais por ano, onde que vai transmitir os jogos do Corinthians? Não sei, né? Não sei. Aí a Brax, que seria a detentora dos direitos, é que vai negociar com uma emissora de televisão. Pode ser o SBT, pode ser a TV Bandeirantes, pode ser a TV Cazé no YouTube, enfim, não sei. Mas pode ser a TV Record, né? Não será a TV Globo, no caso da Brax. O Corinthians está negociando, recebeu uma proposta muito grande de dinheiro para negociar os seus direitos de televisão. Por isso, fique tranquilo, torcedor corintiano, que apesar das notícias negativas do clube, envolvendo jogadores que entram na justiça contra o clube, envolvendo empresários que entram na justiça contra o clube, jogadores que pedem dinheiro atrasado, de salários atrasados, empresários que pedem comissões atrasadas, desta agenda negativa, existe da onde tirar dinheiro. O Corinthians é muito grande, né? Por causa da sua audiência, é o clube de maior audiência do futebol brasileiro, por causa de sua torcida, né? É a maior torcida do futebol brasileiro. O Corinthians tem da onde tirar dinheiro. E nesse caso, vai agora sentar para analisar a melhor proposta. Qual a melhor proposta? Neste momento, a proposta mais alta é da Brax, 240 milhões de reais por ano. A partir de 2025 em diante, né? Que é o período que está sendo negociado os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Deixe o seu comentário, o que você acha aí desta proposta feita ao Corinthians? Uma proposta milionária. Deixe o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião, quero ler a sua opinião. Então é isso aí, né, rapaziada? O Corinthians que tá tentando aí reforçar o seu plantel, né? O Evangelista seria uma boa opção, se caso viesse, mas pelo que parece não vai ser concretizado. Carlos de Pena e Gabriel do Internacional, para mim são bons jogadores ali para compor elenco. Seria muito bom. Para mim não vejo como ruim a contratação deles. Se caso o Corinthians for atrás também não tem nada certo. É só uma opinião, não tem nada de informação, mas seria uma boa, por que não, né? E na questão aí da Brax, que pode estar fechando com o Corinthians, um valor estratosférico aí de 240 milhões aí, baita dinheirão. Foi uma boa notícia, enfim, essa é milionária. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho. Está trazendo vídeos diários aí do Corinthians. Então, desde já peço que você colabore com um like e deixando aí a sua inscrição no canal. Valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.